Queridos, essa noite eu quero ministrar a palavra do Senhor que está lá em Lucas. Quero te dar as boas-vindas, você que está aqui nos assistindo aí online, que não pôde vir aqui para este lugar, para este ambiente glorioso. Eu sei que muitos estão desejosos de estar aqui, então recebe o meu abraço, a paz do Senhor no teu coração, e em breve nós teremos os nossos templos liberados, eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Quem está aqui comigo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, abre tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, Lucas capítulo 9, versículos 57 até os 62. Lucas capítulo 9, 57 a 62, ele diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui neste ambiente que o Senhor nos franqueou voltarmos para o templo. Lugar, Deus, onde nós nos reunimos junto com os irmãos para te adorar, e junto com aqueles que estão à distância, e aprove, Senhor Deus, falar-lhes por meio da internet, e nós queremos, Deus, que a tua palavra possa alcançar os corações essa noite, dos que aqui estão, dos que estão distantes, e daquelas pessoas que vão assistir posteriormente no canal. Que a tua glória e o teu poder e as tuas maravilhas sejam plenas no coração de cada um que ouvir esta palavra e atenda a voz no seu coração, e segundo o que o Senhor quer dizer, segundo o que o Senhor quer falar, move, Senhor Deus, as suas vidas, eu te peço, move nas necessidades do teu reino, e move nas necessidades do teu povo, nós te clamamos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Glórias a Deus. Queridos, essa palavra aqui, que eu estou ministrando essa noite ao teu coração, ela tem o título, se você quiser anotar: o que me impede de ver e viver a glória de Deus? O que me impede de ver e viver a glória de Deus? Eu preparava a mensagem, a aula da nossa classe de EBD, que falava sobre esse texto aqui, e o tema da lição era: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, e falávamos sobre o discipulado, a respeito de sermos discípulos do Senhor Jesus, e Deus nos chamou para sermos discípulos do Senhor Jesus. Se você está aqui hoje, você está aqui porque você atendeu a um chamado de se conectar com Deus, e você que está aí nos assistindo, Deus tem um propósito para a sua vida, e você está dentro desse propósito, porque você está conectado, você está ligado à palavra de Deus. E aí, quando eu preparava esse texto, eu preparava, aliás, esta aula, Deus trouxe esse tema no meu coração, e eu falei: é isso que eu vou pregar hoje. E aí eu comecei a preparar a aula, fui falando, e Deus foi falando coisas ao meu coração. E queridos, esse tema vai falar a respeito de nós glorificarmos a Deus. Muitas vezes nós estamos simplesmente satisfeitos em ver a glória de Deus,
em ver Deus atuando na vida das pessoas, em ver Deus realizando milagres em muitos lugares. A gente assiste a testemunhos, a gente ouve canções, mas além de ver, você e eu podemos viver a glória de Deus. Nós podemos e devemos viver, usufruir deste poder. Então, quando eu comecei a ler isso, eu falei: Deus, eu sei que a tua glória, viver a tua glória, ver a tua glória, é o meu maior motivo de estar aqui nessa terra. Eu estou aqui por uma causa, por uma razão, porque eu preciso expressar a glória de Deus aqui na terra. Tudo que eu faço precisa expressar a glória de Deus. Se eu vou para o meu trabalho vai ver que existe um homem que expressa a glória de Deus no que ele faz. Se eu estudo, aonde eu estiver estudando, os colegas, professores, vão ver a glória de Deus expressa na minha vida. Em casa, como marido, como esposo, como esposa, como filhos, eles perceberão a glória de Deus por estar convivendo comigo, porque essa é a razão de nós estarmos aqui nessa terra. Você e eu não viemos por acaso. Você e eu vamos expressar a glória de Deus, amém, querido? Você que está em casa, você vai expressar a glória de Deus aonde você está, porque Deus quer isso. Então, queridos, em nome de Jesus, veja isso daqui: Jesus, em todo o seu curto e impactante ministério, a única coisa que ele fazia era ministrar, focado no que ele precisava fazer, que era trazer a glória de Deus à terra. E se ele curava e levava as pessoas a olharem para o Pai. Tudo que ele fazia, ele levava para o Pai. O foco dele era o Pai. Ele não pregava de si mesmo, ele não falava de si mesmo. As pessoas iam até ele e falavam: tu és o Filho de Deus. Ele falava: você quem está falando. Mas aquilo que ele vivia, as atitudes de Jesus, nos revela que ele era a glória de Deus aqui na terra. E essa, irmãos, é a nossa missão quando nós andamos nessa terra. Jesus veio em carne, não foi só para nos levar para lá não, porque a gente já estava aqui, mas era para demonstrar que no meio desse tempo que ficaríamos aqui, nós teríamos muita gente que desistiria de ir para a glória com Deus. E Jesus foi o modelo em carne, que nos tornou possível glorificar a Deus, passando por tudo quanto tivermos de passar, e termos a expectativa na glória do Pai. Você está entendendo isso, querido? Então você e eu estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, e viver a glória de Deus aqui na terra. Você que está em casa, você é exatamente aquilo que Deus quer usar para glorificar a Deus na sua família. Hoje o Valber falou muitas coisas que estão aqui dentro da minha palavra. Como o Espírito vai testificando das coisas, como que Deus vai falando e incorporando toda a mensagem desde o início. E à medida com que ele falava, eu falava: Deus, yes, é isso que Deus está querendo falar. E Deus falou comigo, já colocou, derramou dentro do vaso lá, derramou dentro da vida dele, e ele estava aqui, terra, e eu aqui, terra. E é isso, irmão. Deus quer fazer coisas grandes. Eu posso ouvir um glória a Deus de você, da sua boca, irmão? Às vezes tem irmão que fala: eu não gosto quando o pastor manda dar glória a Deus. Mas o pastor também não gosta de uma igreja tão silenciosa não, irmão. Então dá um glória a Deus aí, espontâneo, aleluia. Então, presta atenção, querido. O salmista, se você puder, abra a tua Bíblia aí no Salmo 19, verso 1. O Salmo 19, verso 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, a criação de Deus glorifica a Deus. A criação de Deus demonstra o quanto Deus é maravilhoso. Hoje, antes de começar o culto, os irmãos vieram abrir a esta porta aqui do lado. Aí a Lianete logo falou: opa,
O sol lá está lindo, olha a oportunidade que eu tenho de fazer uma foto. Por que que ela se interessou tanto de fazer essa foto? Porque aquela imagem que ela estava capturando expressa a grandeza da glória de Deus. Você estar aqui é um milagre, porque no meio de muitos que se foram, por causa do mal que está acontecendo na nossa vida, você teve o privilégio de voltar ao templo para cultuar a Deus. Isso é um motivo de glorificar ao Senhor, de entrar, de sair, de fazer tudo o que você precisa fazer, porque nisto é glorificado o nome do Senhor. Aonde nós estivermos, nós vamos frutificar. Agora observe, querido, que se as coisas inanimadas, as montanhas gigantescas, grandes, bem desenhadas, paisagens exuberantes, os pássaros, as relvas, as plantas lindas, o fundo do mar, tudo, se a gente consegue ver a glória de Deus nisso tudo, imagine você e eu, que foi chamado à imagem e semelhança do Deus vivo. Imagine você e eu que podemos sentir, que temos uma alma, que podemos compartilhar pensamentos, sentimentos, emoções, a fé. Deus colocou isso dentro de você, e por isso que a nossa missão na terra é glorificar o nome do Senhor. Mas a glorificação não é apenas você levantar e falar glória a Deus, mas é muito mais profundo do que isso. Esse momento é apenas uma manifestação efusiva daquilo que você está sentindo, e você levanta e fala glória a Deus, mas há muitas maneiras de glorificar a Deus, mesmo em silêncio. Quando você está passando pela prova, pela dificuldade, e as pessoas veem a tua luta, as pessoas veem a tua batalha, mas depois as pessoas veem que você passou por aquela luta, e Deus veio e trouxe a provisão na tua vida, e sem abrir a boca, elas viram a glória de Deus te suprindo, te sustentando, te mantendo na hora da sua angústia, e as pessoas não entendem o que é isso. O que é isso? É a manifestação da glória de Deus em nós. Oh, aleluia, aleluia, queridos. Como que eu glorifico a Deus? Como que eu posso glorificar a Deus, pastorzão? Por meio das nossas atitudes, por meio daquilo que eu faço, por meio de como eu ajo, por meio de como as pessoas conhecem o Evangelho através da minha vida. Como que as pessoas têm conhecido a Deus através da sua vida, sem que você abra a boca? As pessoas conseguem te ver em casa, que você expressa a glória de Deus, mesmo sem abrir a boca, por meio das suas atitudes, por meio das suas obras. Como é que as pessoas sabem que você é de Deus? Não sei quantos de vocês já passaram por uma experiência de que sem que você fale nada, alguém chegou para você e fala assim: eu sei que você é crente, é ou não é? Eu não sei quantos de vocês, mas sabe a satisfação que vem no meu coração, assim, a alegria que vem no meu coração de, sem abrir a boca, as pessoas verem e testemunharem de que você expressa a glória de Deus. Gente, eu fico extremamente alegre. Como eu fico alegre? Mas como eu fico triste quando alguém que sai falando, eu sou crente, e alguém depois chega ao meu lado e fala assim: esse aí, eu não quero passar nem perto da igreja desse aí. Porque eu fui feito para glorificar a Deus, e não para envergonhar. Então essas coisas que nós estamos vendo aí no mundo, é uma oportunidade que nós temos de glorificar a Deus, queridos, e não de nos acanhar, não de ficar com medo, não de ficar voltando para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós estamos, até careca, ainda tem cabelo aqui, mas tem alguns que já estão carecas de ouvir essa mesma frase. Não somos dos que retrocedem, mas como eu te falei, nós não glorificamos por meio daquilo que sai apenas da nossa boca.
As minhas atitudes têm que ser daqueles que não retrocedem. As minhas atitudes têm que falar mais alto do que o que sai da minha boca. Eu não vou retroceder, vou continuar adorando a Deus, vou continuar glorificando a Deus, vou continuar com a fé em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, queridos? Aleluia! Agora eu quero vir para você falar com um outro versículo, só para endossar isso aqui que eu estava acabando de te falar. Isaías 29, verso 13, ele diz assim: eis que assim declara ao Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim, apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Consegue entender até onde vai a profundidade do glorificar a Deus? Não fala de uma rotina, não fala de algo que é engessado, mas fala de algo espontâneo, mas fala algo de alma, fala de algo que se derrama, fala de uma dependência total de Deus. É isso que se chama glorificar a Deus. Aleluia. Então, o que nos impede de ver e viver a glória de Deus? Dentre algumas outras coisas, eu elenquei 3 coisas aqui. E é nisso que eu quero manter o meu foco. Além dessas, existem outras mais. Mas uma das coisas que eu percebi, que nos faz deixar de ver a glória de Deus e viver a glória de Deus, chama-se o nosso envolvimento com este mundo. Quando eu falo o nosso envolvimento com este mundo, eu não estou querendo dizer do mundo de pecado, mas estou falando do mundo físico, desse universo, dessa atmosfera, dessas coisas que nos ocupam, dessas coisas que retêm a nossa atenção mais do que a glória, a eternidade de Deus. O Valber também falou a respeito disso, de que nós ficamos muito atentos ao que está acontecendo aqui, a gente se atrela ao emprego, a gente se atrela a filhos, se atrela a marido, se atrela a esposa, se atrela a doenças, a bens, a trabalho, a um monte de coisas, e Deus vai ficando para o segundo plano. Não que essas coisas não tenham importância, não se trata disso. Mas como a semana passada o pastor Joaquim esteve ministrando aqui a respeito de idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o altar de Deus em nossa vida. Tudo isso é idolatria. Se a minha família é mais importante do que Deus, eu estou colocando Deus em segundo plano. Porque eu só tenho família porque Deus me deu a este mundo. Porque foi Deus quem me deu a família, foi Deus quem me deu o trabalho, foi Deus quem me deu o estudo, foi Deus quem me deu os bens, tudo. Então, queridos, o que nós mais precisamos entender é que a nossa vida com este mundo, com os padrões deste ambiente, nos fazem desconectar daquilo que é sobrenatural. A gente vai se amoldando, a gente vai se apoltronando, se acolchoando com as comodidades deste universo, desse plano aqui, e a gente deixa de vislumbrar a eternidade. A gente não entende a eternidade porque nós nascemos com o nosso entendimento aqui neste mundo. A gente entende que tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Então, todas as coisas, às vezes o cara perde família, perde filhos, porque o foco dele é trabalhar. Às vezes as pessoas acabam perdendo outras coisas aqui nessa mesma terra, por causa do seu foco errado. Até mesmo a igreja é o foco, muitas vezes, errado na vida das pessoas, porque isso acaba sendo terra, mas Deus tem de ser em primeiro lugar. Buscai primeiro o que, gente? O reino de Deus, e depois que eu busco o reino de Deus, serão acrescentadas todas as demais coisas.
Embora a gente saiba disso, mas a gente às vezes age diferente disso. E isso nos impede de ver e viver a glória de Deus aqui na terra. Isso nos impede de ter essa intimidade com o sobrenatural, porque a gente fica sendo tão natural que não consegue ver o sobrenatural agir. Não conseguimos andar em uma fé, em oração, porque tudo que a gente busca é ir para o médico, porque o médico vai resolver. Mas eu tenho o médico dos médicos. Primeiro Deus, e depois você vai para médico. Precisamos aprender. Depois que a gente gasta dinheiro, depois que a gente gasta, faz um monte de outras coisas, aí a gente liga para o pastor: pastor, eu já fiz de tudo na minha vida, agora só me resta orar. Aleluia. É o primeiro, irmãos. Primeiro ora. Primeiro dependa de Deus. Primeiro foca a sua vida no altar de Deus. E depois vai procurar aquilo que precisar, se Deus não houver de fazer o milagre naquele momento, porque Ele vai fazer, alguma coisa Ele vai fazer. Ou seja, te mostrar alguma coisa que você precisa fazer e mudar para aquilo se resolver, ou vai fazer a cura naquele instante, ou não vai fazer a cura porque Ele quer te mostrar alguma coisa, mas Deus escuta. Mas eu só vou viver o sobrenatural se eu sair com a minha mente do natural. Coisas sobrenaturais são vistas por meio de ações sobrenaturais. Coisas naturais são vistas por coisas naturais. Então eu preciso entender isso, irmão. Hoje, você que está aí, você precisa ver isso. Diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Existe um padrão neste mundo. Este lugar aqui é um mundo natural. As coisas naturais se resolvem naturalmente, mas as coisas espirituais não. As coisas espirituais, elas se resolvem espiritualmente. É o mundo espiritual que rege aqui embaixo. O que ligar na terra será ligado, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu estou aqui, mas o comando é feito lá. Eu preciso aprender a usar essas ferramentas, porque elas glorificam a Deus. Não glorificam a mim, mas a Deus, aquele a quem nós servimos. Amém, querido? Está girando chaves aí dentro do teu coração? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como a nossa mente se transforma. Olha como se transforma a nossa mente. A gente vivia em um ambiente, entre aspas, muito tranquilo. Uma vida cotidiana, uma vida normal. Você entrava no bar, você entrava no mercado. Porque tem irmão que entra no bar, infelizmente, né, irmão? Está amarrado em nome de Jesus. A língua foi mais rápida que a mente. Depois você corta isso aí, hein? Não joga isso aí no ar, não. Vamos meditar. No passado, o irmão ia para o bar. Ia nada, meu irmão. Mas veja só, há pouco tempo, nós íamos para o mercado, ninguém tinha máscara. Quem usava máscara, que era tá com algum problema, aquela pessoa está doente, ou ela está fazendo um tratamento dentário, ou ela está muito doente, ela está para morrer. Eu vou ficar até longe dessa pessoa com máscara. E nós tínhamos uma vida, embora isso estivesse acontecendo, muitas coisas, mas a gente vivia uma vida, entre aspas, também normal. Mas veio uma notícia, e uma notícia de que um vírus muito poderoso, um vírus devastador que estava matando muita gente. Havia muitas pessoas que morriam de um monte de outras coisas, mas pararam de morrer de outras coisas, só se morre por causa dessa notícia que chegou. E aí as pessoas, muitas delas, começaram a se isolar, com medo, com pânico. E olha só o que este mundo fez. O padrão do mundo é: fique em casa. Fique em casa.
não saia de casa. Pastor, o senhor está pregando contra ficar em casa? Não, você vai entender o que eu quero dizer. E aí as pessoas começaram a ouvir, de manhã, de tarde, de noite na televisão, sobre Covid, 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 morrem tantos, morrem tantos, morrem tantos, mais tantos contaminados, mais tantos contaminados. E o que foi acontecendo com a mente do povo, porque estava amoldada ao mundo? Foi ficando temerosa, foi se enchendo daquilo, o WhatsApp, conversa de casa, conversa de mercado, no meio da rua, aonde estava, Covid, 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 e os cristãos todos, Covid, 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 o WhatsApp, Covid, 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 parou-se de proclamar a glória, a vida de Deus, e as pessoas passaram a ficar com medo, a ponto de quem pode vir à igreja não vem com medo. Isso não é daqui, queridos, isso é do inferno, e pessoas estão se amoldando ao mundo, quando deveriam estar usando essa oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Você e eu estamos habitando dentro de um corpo. Existe uma alma e um espírito que habita dentro deste corpo. E esse corpo é falível, é mortal, ele pifa por qualquer coisa. Ele pifa. Então, você vai morrer. Eu vou morrer. De que eu vou morrer? De qualquer coisa. Pode ser que eu não acorde amanhã. Pode ser que uma bala perdida, um atropelamento ou qualquer outra coisa. Ou seja, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Quer seja pelo nome Covid, quer seja por alguma outra enfermidade, quer ser por algum tipo de problema. Ou seja, fique tranquilo, querido, você e eu vamos morrer. Mas de que vai ser? Aí nós não sabemos. Mas tem muita gente que está morrendo por causa de más notícias. Igual peru de Natal, como frisa aqui o pastor. Morre de véspera. Então, queridos, o que eu quero te falar nessa noite, neste momento, usando este item aqui, sobre o nosso envolvimento na terra, é sobre estas coisas. Quanto mais da terra estiver dentro da nossa mente, do nosso coração, menos do sobrenatural eu vou conseguir viver. Quanto mais das coisas terrenas eu tiver vivendo dentro de mim, menos das coisas sobrenaturais eu vou conseguir viver. Então, eu e você, se estivermos encharcando, por isso que esse versículo ele é interessante demais, demais, demais. Se eu e você se amoldarmos com o padrão do mundo, ou seja, se eu ficar dando ouvido para o mundo vai entrar dentro da minha casa. Isso não quer dizer apenas pecado, mas os conceitos, os princípios, os valores, e eu paro de ver os princípios, os valores daquilo que é do reino de Deus. Então você é o guardião da palavra de Deus na sua casa, é você quem glorifica o nome de Deus na sua casa. Você tem que dizer: toda notícia ruim vai embora, toda enfermidade vai embora, todo problema financeiro vai embora, todo problema de relacionamento vai embora, porque a glória de Deus é manifesta por meio de você e de mim. Posso ouvir um amém dos teus lábios, meu querido? Meu irmão, se você não tiver dinheiro, você tem Deus. Se você não tiver bens, você tem Deus. Se você não tiver amigos, você tem Deus. Se você não tiver finanças ajustadas, você tem Deus. Mas se você não tiver Deus, você não tem nada. E sou eu e você quem glorificamos ao Senhor. Sou eu e você quem glorificamos ao Senhor com aquilo que a gente faz. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ser ousados. O primeiro tópico que eu coloquei foi o envolvimento com essa terra, com o mundo. O segundo, que eu acredito que seja algo muito, muito peculiar, a não viver e não ver a glória de Deus, é termos o medo de ousar falar e não acontecer. Meu irmão, ou nós cremos em Deus, ou a gente não crê em Deus. Se você é cristão, você acredita em Cristo. E o Cristo que você, pela história, viu morrer, e você viu ressuscitar.
E aos fins de semana, todo mês, você tem a Santa Ceia, porque você lembra desse sacrifício. Então a glória e o poder de Deus foram manifestos nele, e continuam manifestando nele. E ele disse que nós, por ele, faríamos coisas maiores do que ele fez. Então eu e você precisamos de ter ousadia, independente da nossa reputação. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que vão falar, irmão. Às vezes a gente deixa de ver o sobrenatural. Quando Deus coloca algo no seu coração para orar por alguém, você fala: não, eu vou orar para alguém no meio de todo mundo, aqui dentro do ônibus, aqui dentro dessa sala, aqui dentro desse lugar. Não, Deus, deixa sair, depois eu falo. E quantas são as pessoas que dizem para Deus da boca, e falam: Deus, como eu quero evangelizar, como eu quero falar, como eu quero ir longe falando do amor de Deus. Querido, Deus tem nos dado oportunidade, com a nossa família, com o vizinho, com o irmão da igreja que não está tão firme na fé. É pelas coisas pequenas que Deus nos dá a oportunidade de glorificar o seu nome. É com o seu filho que está triste, você chama ele para ele e coloca a palavra no coração dele. É nessas maneiras que nós vamos glorificar a Deus. É dessas maneiras que nós vamos ser usados por Deus. Então não se preocupe com a sua reputação, querido. Ore, abra sua boca, declare aquilo que Deus colocar no seu coração para abençoar as pessoas. Então isso é o que Deus quer para mim e para você, para glorificar o nome do Papai do céu. Aleluia, aleluia. Então, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, esse texto, ele tem eu tenho um chamego tão grande com esse texto aqui. 2 Timóteo 1, de 4 até 12, diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transforme de alegria pela recordação de quando de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Amém, querido? Imagine uma fé que ultrapassa gerações. O pastor Sérgio sabe o que é isso. Ele sabe. O bisavô, era o bisavô, pastor? Que era pastor, já estava na palavra? O avô, o pai, agora o filho, e provavelmente o Davizinho, e depois o outro, e o outro, e o outro. E gente, nós somos aqueles que marcam as gerações depois da gente. Se havia alguma maldição, você e eu conhecemos a Jesus, a partir de mim e de você vai ser só bênção em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa? Amém? Você que está aqui? Eu e você colocamos um marco para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele continua esse texto, e ele vai dizendo assim: por essa razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é o que Deus tem derramado sobre nós, tem marcado as nossas vidas. Amém, querido? Recebe isso aí na tua cadeira. E ele fala assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Olha aí, meu irmão, não se preocupe com a reputação. Não se preocupe se vão te chamar de Bíblia. Não se preocupe se vão te chamar de beato. Não se preocupe se vão te chamar de fanático. Porque muitos desses que te falam que são fanáticos, brevemente o Senhor colocará eles no seu caminho para que você possa orar por eles e abençoá-lo. Deus faz essas voltas conosco, não como vingança, mas porque Deus ama aqueles que no primeiro momento não têm entendimento. É isso que Deus faz conosco, para glorificar o nome dEle. Deus não despreza a esses, mas Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a sua vida para glorificar a vida de alguém. E assim, querido, vai ser. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário,
participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Ou seja, irmãos, nada do que vai ser feito aqui é por causa do nosso poder, então não é por causa da nossa preocupação de reputação, que vai acontecer ou deixar de acontecer. Deus só precisa de um canal para fazer a sua obra, e esse canal sou eu e é você, terra. É assim, meu irmão, e eu fico apaixonado por esse texto, porque Paulo fala de um jovem, Paulo fala de um camarada onde ele vê a expressão da fé, e eu pergunto para você, alguém está conseguindo ver a expressão da fé no teu rosto, no teu caminhar, no seu dia a dia? Isso é o que Paulo estava falando para Timóteo, e Paulo estava falando para ele assim, a nossa força não vem de nós, mas ela vem de Deus, então não se envergonhe do Evangelho, e não se envergonhe desse que está encarcerado. Queridos, mesmo encarcerado, nós fazemos coisas grandiosas, maravilhosas. Eu não chamo a nossa casa de cárcere, mas eu quero fazer só um paralelo entre pessoas que estão em casa, que elas estão ali se preservando, porque de fato elas têm algum impedimento legal, e também no físico, que não pode estar aqui, mas muitas delas estão continuamente frutificando. É um celular com quem ele faz ligações e abençoa outras pessoas, faz lives para que as outras pessoas recebam. Quem estava aqui não viu, não conseguiu perceber, mas num dos dias que eu não pude vir para cá, o pastor Walter escreveu lá no chat, no YouTube, oh, que vontade de estar aí na igreja, por um pouco quase que eu fui vencido pelo ímpeto e pegava o meu carro para chegar até aí, mas aí eu acabei lembrando que realmente eu não posso, e eu estou glorificando aqui. Quem estava no dia vai poder lembrar disso, lembra, né, Arley? Então, queridos, nós precisamos realmente fazer a nossa guarda, mas isso daqui, queridos, os encarcerados, nós precisamos honrar aquelas pessoas que não podem estar aqui de corpo presente, porque elas desejavam estar aqui, elas tinham o amor para estar aqui, preservam, elas estão doidas para olhar nos olhos de cada um aqui, e elas não podem. Então aqueles que podem, uma maneira de honrar a Cristo, e essas pessoas é vir para cá. Você que está em casa, que você tem a sua saúde perfeita, rompa o medo em nome de Jesus, coloca a sua máscara, anda com 2 baldes de álcool na sua mão, mas vem para cá, meu irmão, eu preciso do seu olhar, eu preciso da sua presença aqui neste ambiente, outras pessoas precisam de nós, de nos ver, de se inspirar, de saber que a igreja está viva, porque eu estou olhando para ela aqui neste lugar. Você é a igreja de Deus, irmãos, vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então, querido, não tenha medo das circunstâncias, nada pode nos paralisar, seja prudente, seja realmente honesto com você e com Cristo, mas faça o que Deus tem te chamado para fazer. Se você não tem nenhuma necessidade de ficar em casa, meu irmão, vem adorar a Deus, vem glorificar o nome do Senhor, vem para cá em nome de Jesus. Deus nos chamou para agir em fé, e nesse sobrenatural com Ele, nós só precisamos crer, você só precisa crer, é assim que Ele desafia a gente, Deus nos desafia dessa maneira, creia primeiro e depois verás. Parece meio doido, mas a Bíblia, ela faz isso, ela confunde os loucos, e é assim que Deus vai estabelecendo a sua glória na sua vida. Amém, querido? Não deixe sua mão amarrada, não deixe sua mão amarrada por causa de acontecimentos, por causa daquilo que você ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus, da mesma maneira que eu falei para você, que o mundo impregna a gente por causa dos ouvidos, a palavra de Deus,
ela entra e produz fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir. Irmão, tem muita gente que está ouvindo mais o mundo, as coisas que estão sendo faladas lá, e a fé vai só diminuindo. Então, se eu ouço mais da palavra de Deus, a minha fé aumenta. Se eu ouço mais as coisas do mundo, a minha fé diminui. É inversamente proporcional. Inversa e diretamente proporcional também. É desse jeito, desse modelo. E a última coisa, o último ponto que eu quero falar para você. O primeiro ponto eu falei, quantos lembram? Quem sabe? Não se envolva com o mundo. O segundo que eu falei foi sobre o quê? Ter ousadia, né? Ter ousadia e ter muito cuidado com a sua reputação. Tem muito cuidado com a sua reputação não, querido. Jesus não teve cuidado com a reputação dele. Ele não estava nem um pouquinho interessado com o que iam pensar dele. Ele entrava na sinagoga e falava do Pai mesmo. E o terceiro, o nosso conforto. O nosso conforto. A Bíblia, querida, eu nunca vi. Eu não sei se o pastor Sérgio já encontrou, não sei se eu li direito, mas eu não encontrei nenhum caso de mover sobrenatural de Deus, aonde ele agiu com pessoas que estavam dentro de uma zona de conforto, que ele não tenha tirado ele dessa zona de conforto até. Mas eu afirmo para você, que para Deus agir na sua vida, Ele vai te arrancar da zona de conforto. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver a glória de Deus, você vai ter de abandonar o conforto. Conforto não anda junto com sobrenaturais. Conforto não anda junto com aquilo que vem de Deus. Deus retira toda a base humana e coloca-nos a depender única e exclusivamente dEle. Então eu não vi, por favor, se alguém encontrar, me avisa que eu posso estar enganado, mas eu não vi ainda na Bíblia algum mover sobrenatural de Deus, que alguém estivesse na zona de conforto, e Deus por uma benécia fala, bom, eu vou continuar te abençoando aqui, e não mudou a vida dele, e não mudou a história dele, e não mudou o mundo dele, e não mudou o mundo todo por meio desta pessoa. Quando Deus quer fazer alguma coisa de forma grandiosa, estrondosa, Ele usa os homens, Ele vai usar a mim, Ele vai usar a você, mas não pense que Ele vai respeitar as suas dores, as dificuldades, as limitações, até porque quando Ele chama, Ele não chama aqueles que são capacitados, aqueles que são ilimitados, aqueles poderosos, inteligentes, Ele chama aqueles que não são, para confundir os que são. Ele chama aqueles que são os improváveis, para poder exaltá-lo e falar, eu sou quem é o teu Deus. Irmão, zona de conforto não combina com o cristianismo. Deus saiu do seu trono, Ele não precisava, mas Deus não quis fazer tudo de novo. Ele falou para Jesus, filho, desce lá, eu preciso deles, eu quero eles comigo, mostra o exemplo, eu quero salvar todos, mas nem todos vão querer, porque eles precisam livremente aceitar a minha vida por meio de você, então vai lá. Irmãos, Ele saiu do seu trono, é confortável para Jesus, mas Ele saiu do seu conforto, o seu conforto divino. E aí nós não queremos fazer sacrifícios, nós não queremos, ou pelo menos a gente não fala com a boca, mas a gente não se dispõe, a gente não dá respostas de que pode contar comigo. O que é pior ainda, queridos, são cristãos do silêncio. Os cristãos do silêncio, sabe o que é os cristãos do silêncio? É aquele que deixa você ver a Ele, que você lança um desafio, e ele nem responde que sim, nem que não, e deixa aquele que o desafiou, assim no vácuo. E aí, será que ele vai ou não vai? São os cristãos do silêncio, e chega um momento igual a esse, nós não conseguimos vê-los, porque eles acabam também sendo os cristãos da transparência, não é da transparência da limpidez,
mas é da transparência da invisibilidade. Então, o conforto, queridos, e hoje eu comentava na nossa classe a respeito da bênção que é a gente conseguir continuar ministrando aulas por meio da internet, falar às outras pessoas, mas tem coisas, queridos, que não se justificam por meio da internet. Se por um lado a gente alcança as pessoas, por outro não é tão bom assim, porque se quem está ouvindo isso não for bem disciplinado, qualquer coisa rouba a palavra do coração dele, ou nem deixa que entre, a televisão está lá falando, o pastor está pregando, o louvor está acontecendo, aleluia, adoração, mas ele está lá mexendo no zap dele ainda, ele está comendo e está saboreando a comida dele, é um menino que grita, é uma mãe que bate a panela, é uma mãe que chama para tirar o lixo, e essas coisas dentro de casa muitas vezes roubam você, porque lhes falta a disciplina. Então o conforto por um momento acaba sendo algo que nos rouba. Então por isso eu continuo falando, se você pode, prefira estar presente. Prefira estar presente. Então, Lucas 10, dentro deste patamar aqui, de 1 a 4 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Querido, está escrito todas as cidades aí? Todas as cidades, os 72, tinha de percorrer todas as cidades, porque o mestre ia logo depois, eles primeiro iam na frente, então isso quer dizer que é serviço, eles tinham que percorrer, era uma missão que eles estavam recebendo para poder fazer. Será que algum deles questionou o mestre? Ô mestre, mas todas? Será que precisa de todas? Será que a gente não pode ir só em umas e de lá o pessoal vai? Todas as cidades e lugares, além das cidades também os lugares, para onde ele estava prestes a ir, e disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele deu a missão de ir a 70 e ainda alertou, não espera que vai ser moleza não, tem muita coisa para colher, mas são poucos os que vão estar com vocês para poder colher. Ou seja, quando Deus está falando, quando está dando aqui uma missão, não se preocupe, querido, com o tamanho da obra, Ele vai nos fazer ser dependentes dEle. Olha o restante do texto, ele fala assim, os trabalhadores são poucos, ponto. Portanto, olha o que ele diz: peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. O que Deus está falando aqui? Dependa de mim. Se são poucos os trabalhadores, pede a mim outros trabalhadores, porque sou eu quem vai suprir. Tão somente vá, tão somente entre no barco, tão somente visite as cidades, tão somente vá nos lugares, porque logo depois eu estarei lá. Mas primeiro você e eu temos de ir, sem se preocupar com o suprimento. Não terminou não, espera aí, continua aí. Aí ele diz assim: vão, é uma ordem, vão. E ele diz: eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Queridos, será que Jesus estava diminuindo aqui, fazendo um eufemismo? Ou ele estava querendo mostrar a realidade da missão que eles iam enfrentar? Eles iam para um lugar como poucos, eles iam ter que visitar uma área muito grande, vastíssima, e não tinha gente suficiente para fazer a colheita, e ele ainda fala: para o lugar que você vai, vão querer acabar com vocês, vão querer destruir vocês. Jesus está falando sobre isso, mas ainda assim, ele ainda fala mais alguma coisa. Espera aí, vamos olhar. Não levem bolsa, não levem saco de viagem, não levem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Sabe o que Deus está querendo falar? Não se preocupe com nada, confie apenas em mim,
Tem muitos desafios que vêm para a nossa vida, mas é o Senhor quem supre. Então não se preocupe com o suprimento, é Deus quem te dá o suprimento no caminho, é Deus que te dá o suprimento na missão. Mas isso quer estar mostrando que você tem de sair da zona de conforto. Eu tenho de sair da zona de conforto. Eu não posso levar dinheiro, não posso levar roupa, não posso levar sandália, não posso levar nada, mas eu tenho de depender de Deus. É Deus quem vai suprir. Isso glorifica o nome de Deus. Irmãos, é assim. Davi estava lá no campo, malhando, tranquilo, cuidando das ovelhinhas dele. Aí Deus começou para treinar ele, começou a mandar uns bichos grandes. Ele destruiu os 2 bichos. Quem lembra dos bichos que era? Um leão e um urso, eu não lembrava mais. Aí depois, querido, o que Deus fez com ele? Levou ele para dentro de um palácio, onde o próprio rei que levou ele para lá quis matá-lo. Mas Deus honrou a ele e fez dele rei e chamou ele de homem segundo o coração dele. Davi saiu da zona confortável que era cuidar de ovelhinhas. Outro, Gideão. Gideão estava lá, confortavelmente, entre aspas, mas o povo de Israel estava sendo saqueado. E ele foi lá para um buraco para poder cuidar da comida dele. E aí Deus pegou a ele e fez ele ser o resgatador, o salvador de Israel por meio da batalha. E ele não tinha condição, mas Deus supriu a necessidade na vida dele. Um tal Moisés, quantos conhecem aí um tal Moisés, a história dele? Era para ser morto, mas foi achado, e foi lá para dentro do palácio, confortavelmente ele cresceu, comendo, bebendo, com roupas maravilhosas, estava muito tranquila a vida dele, e ele estava chabalaias, oh glória a Deus, me salvou. Mas aí Deus, para fazer algo grande, provocou algo dentro daquele cenário lá, e ele foi fugido, e depois ele volta, para poder arrancar o povo de Deus das mãos daquele que queria até mesmo matá-lo, e ele foi honrado por Deus, e o povo de Deus foi liberto, e N personagens são falados, e eu volto uma pergunta para você, e qual é a sua história? Qual a história? Aonde você está? Aonde Deus está olhando para você? Em que área Deus está trabalhando você para tirar-te da zona de conforto e levar para o lugar que Ele mesmo está determinando que você vá? Para depender dEle, como esses homens que eu acabei de citar aqui para você. Como que você vai querer viver o sobrenatural, apoltronado, se eu e você estamos sentados, aguardando as coisas acontecerem? Sobrenaturais acontecem com medidas sobrenaturais. Então hoje, querido, em nome de Jesus, eu oro para que Deus possa romper nessas 3 áreas que eu acabei de falar com você. Que Deus nos ajude a desvencilhar, a tirar a nossa mente que está embebida, travada nessa dimensão de mundo, de terra, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, aquilo que está na eternidade, e a gente chamar o sobrenatural de Deus para a terra, e a gente ver isso acontecer na nossa casa, aonde a gente botar o pé, Deus vai mover da forma sobrenatural, e é assim que eu e você queremos, que eu oro para que aconteça, para que Deus possa colocar ousadia no meu coração e no seu coração, para que a gente não se preocupe com a nossa reputação. Os crentes estão fazendo um culto do lado de fora, ao ar livre, será que eles não se enxergam não? Por que não vão lá para dentro? Daqui a pouco esse mesmo que falava, que pensava desse jeito, vai estar vindo aqui testemunhar hoje um dia eu passei aqui, eu falei mal, e hoje eu estou aqui, agora eu reconheço que Deus é Senhor mesmo. Isso é glorificar o nome de Deus. E ainda, querido, por último aqui, a respeito do conforto, Deus quer nos tirar dessa zona de conforto. Está muito maravilhoso ouvir uma palavra de Deus pela internet, no sofá, e depois dizer, ai, que palavra maravilhosa, pastor Sérgio, que o senhor pregou, ai, meu coração ficou tão maravilhado. Querido, coração que recebe palavra e não muda, é coração duro. Deus tem que transformar.
Palavra que entra em coração que não é transformado, está precisando de converter. Palavra que entra em coração que não vive o cristianismo, está precisando converter. Então esse é o tempo, querido, que Deus está nos dando oportunidade para fazer o mover de Deus vir, descer, e você glorificar ao Senhor, e você não abrir a sua boca simplesmente para queixar, reclamar, mas para dizer: o meu Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas, o meu Deus vai mudar este cenário de pandemia, e as pessoas vão ser curadas por meio da oração. Nós vamos levantar clamores e pessoas vão ser curadas em nome de Jesus, e as pessoas virão e se converterão, e nós viveremos uma vida familiar em Cristo, na nossa casa, onde nós estivermos, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Eu queria que você ficasse em pé agora, e nós vamos orar. Quero chamar o pastor Sérgio aqui já, que eu vou passar o microfone para ele, mas eu quero que você ore comigo, querido, e você comece a falar dentro do teu coração, com uma indignação santa, como quem recebeu essa mensagem, essa palavra, e começa a dizer para si mesmo: não, eu quero ver a glória de Deus, eu quero viver a glória de Deus, eu quero manifestar a glória de Deus, aonde entrar o meu pé, mesmo que eu esteja em casa, a pessoa que estiver longe de mim, eu vou profetizar a ela, eu vou orar pela vida dela, eu vou mandar uma mensagem de voz para ela, eu vou orar e falar do amor de Deus para essa pessoa. A minha casa é uma casa abençoada, o meu lar é o lar da bênção de Deus. Que você possa profetizar isso na sua vida, na sua casa, que você possa dizer dentro de si mesmo: Deus, eu creio nesta palavra, e eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o sobrenatural, eu não vou ficar acreditando no que está acontecendo na minha vida, e aceitar isso, mas isso vai mudar, por meio da palavra vai mudar. O problema financeiro vai sair da minha vida, o problema conjugal vai sair da minha vida, o problema de relacionamento com os filhos vai acabar dentro da minha casa, os meus projetos vão dar cabo em nome de Jesus. Ousadia, e é assim que Deus vai fazer conosco. Vamos louvar uma canção, e você vai orando a Deus, e você vai ministrando a Deus. Coloque a mão no teu coração e vai fazendo essa oração: Deus, muda e restaura, aonde houver áreas do meu coração com conforto, dentro de uma zona de conforto estagnada, se a minha fé está estagnada, Deus, muda essa noite, muda o meu coração, muda a minha fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.